Graça e paz, nação do avivamento, amém? Eita glória, está tudo muito bom, tudo muito gostoso aqui essa noite na presença de Deus, mas tudo isso aqui seria vão se a presença de Deus não estivesse aqui. Vocês concordam comigo? Então a presença de Deus, ela é fundamental para a igreja, amém, amados? O Senhor está neste lugar. Uma das coisas que a vida de Jacó mudou, quando ele teve um encontro com Deus, que ele falou assim: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então é muito importante que a gente entenda que quando o Senhor tem para fazer algo na nossa vida, a gente tem que nos render diante do altar e pedir que Deus faça o que nós não conseguimos, pedir que Ele estabeleça o que nós não conseguimos, pedir que Ele cure as feridas. Ontem nós falamos sobre Manassés e Efraim, nós falamos sobre um tempo de cura, amém, amados? Não existe Efraim sem Manassés, e essa foi a realidade que os judeus receberam do patriarca Jacó. Vocês abençoarão, e muitos falarão assim, que o Senhor te faça como fez com Manassés e Efraim. Não existe Efraim sem Manassés, e não existe Manassés sem Efraim. Então, depois de uma plataforma de cura, depois que o Senhor começa a te curar, e Ele começa a curar a sua vida, diga amém, Ele só vai parar se você falar assim: eu não quero, Deus, eu não quero, Senhor. Mas na medida em que você fala assim: eu preciso, eu dependo, eu preciso de cura, então o Senhor começa a estabelecer parâmetros na sua vida. Ele começa a te levar em níveis que você jamais imaginaria. Mas tudo isso é possível porque o Senhor começa com cura na sua vida. Amém? Diga aleluia. Está tudo muito bom, glória a Deus. Total fire, amém, amados? Como nós falamos no popular hoje, no português, total fire, né? Total fire. Então é muito importante que esse toque nos alcance, esse toque de fogo. Então eu quero que você agora, nesse momento, foi o momento dos atos proféticos, foi muito bom isso aqui, foi ou não foi? O momento das danças, o momento do louvor, o momento da oferta, o momento de abraçar o visitante, muito bom. Mas agora eu quero pedir você que não fique disperso nesse momento, amém? E que você absorva tudo aquilo que Deus quer falar com você, amém, amados? Deus é maravilhoso, sim ou não? Estou feliz nesse lugar, né, pastor Deus? Hoje eu não vou demorar muito. Tem gente que fala assim: rapaz, quando ele fala que não vai demorar, vai. Mas eu quero que o Espírito Santo seja muito pontual na sua vida essa noite. Mas ele tem autonomia para agir, não tem, pastor Tess, pastor Demis, para agir neste lugar. Obrigado, Suzy. Deus abençoa. Abra sua Bíblia em Levítico 6. Levítico de número 6, versículo de número 12, perdão. Tu és santo, Senhor. Quem quer entrar no fogo da presença de Deus, amém? Levítico 6,
12. Diz assim a palavra do Eterno: o fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias, pela manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo de número 13 diz assim: o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, e não se apagará. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para Levítico capítulo de número 10. Levítico capítulo de número 10, versículo 1 fala assim: ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre ele deitando o incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os devorou, e morreram perante o Senhor. Amém? Aleluia. O fogo, ele precisa arder na igreja de novo. O fogo precisa arder nos altares da igreja brasileira de novo. É necessário que se haja uma sede e fome da presença de Deus. É necessário que alguém se preocupe com o que os céus, ou com o que o céu está preocupado, com o que Deus se preocupa. E aqui eu estou usando uma figura de linguagem, porque Deus não está preocupado, Deus não é humano, Deus não tem um plano B, ou Deus só tem um plano A, porque Deus não perde, amém? Deus não improvisa, diga: Deus não improvisa. Deus não improvisa, ainda que haja erros humanos, ainda que haja na nossa vida alguns deslizes na vida humana do sacerdote, dos pastores, dos homens do altar, das pessoas que ministram sobre o altar no Brasil, mas Deus, ele não improvisa. Existe um avivamento que nos alcançará, amém? E não é, irmãos, eu não estou falando simplesmente como o pastor Demos falou, para arrancar um glória a Deus na sua boca, não preciso disso, mas é porque nós sabemos, pelo Espírito de Deus, que o que precede, na verdade, o caos, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Diga comigo: o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. E o que vence é o evangelho do reino. O evangelho do reino não é o evangelho do ministério Casa de Restauração aqui, não. O evangelho do reino não é o evangelho da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista, não é. Eles podem fluir nele, mas não é nosso o evangelho do reino. Mas quando você vai para a igreja primitiva, você percebe o que é o evangelho do reino, sim ou não? A igreja primitiva, ela traz na sua essência o evangelho do reino, o evangelho que ampara as viúvas, o evangelho que ampara os órfãos, amém? Mas é um evangelho de poder, diga comigo: é um evangelho de poder, é um evangelho de presença, é um evangelho de milagres, é um evangelho de cura. Nesse evangelho, um diácono, Deus pega esse diácono e tinha que pregar o evangelho a um eunuco. Deus teletransporta esse diácono e coloca ele perto de um eunuco. Isso é evangelho de poder. O evangelho será pregado a todas as nações. Então não será esse evangelho, não será um evangelho qualquer, não será a base de falácias. O evangelho não será a base de palavras humanas, ou de intelecto, ou de alma pura, mas será um evangelho de poder. Diga comigo: de poder. O evangelho de poder, amém? É um evangelho que transforma. É um evangelho que Pedro e João, na verdade, estavam ali,
E foram passando, havia um paralítico, e eles pedem o quê? E ele pede o quê? Ele pede uma esmola. Pedro fala: agora eu não tenho isso, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Diga comigo: o evangelho do reino é o evangelho da igreja primitiva. Nós precisamos voltar primitiva novamente. E aqui é um trocadilho, se você entendeu. Primitiva novamente. Para eu alcançar o evangelho da igreja primitiva, a minha mente tem que ser renovada, uma nova mente, ou uma mente transformada. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, fala o quê? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, psique, intelecto, para que experimenteis qual seja a boa, amém, amados? E o que mais? A vontade do soberano Senhor. Eu preciso entender que a minha mente precisa ser transformada para alcançar novamente. Nós por pouco nós começamos a adulterar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Muitas coisas se introduziram no evangelho, o evangelho deixou de ser puro. Muitas tradições, muitos costumes que o Senhor não colocou, muitas coisas que o Senhor não estabeleceu, que na verdade macula o verdadeiro evangelho. E nós precisamos tomar cuidado, porque a falta de poder, a falta de presença e a falta de unção nos altares da igreja brasileira hoje é devido a justamente isso. Nós adulteramos por muitas vezes o evangelho verdadeiro do Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus quer transformar a sua mente para experimentar o evangelho do reino. Nós falamos muito sobre fogo, e nós no meio pentecostal, ainda em mais, irmãos, falamos sobre fogo. Nós gostamos de ver brasas no monte, sim ou não? Nós gostamos de ver poder, gostamos de ver paralítico levantando, sim ou não, irmãos? É tudo muito gostoso. Gostamos de falar em línguas estranhas, interpretá-las, aleluia, é tudo muito gostoso, que afinal de contas somos pentecostais. E o que demanda, ou na verdade o que diz que somos pentecostais, não é a roupa que nós vestimos, não, mas é o poder que nós permitimos que Deus nos inunde. É o poder de Deus sobre as nossas vidas. É se acreditamos no poder do alto. Se na verdade nós entendemos o comando dos céus, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Entende? Não é do alto, não é do horizontal, não é de baixo, não é do horizontal, é do alto que vai te alcançar. Entende? Há uma promessa, e eles ficaram. Quem ficou debaixo dessa promessa, debaixo dessa direção, recebeu o poder. E um vento violento encheu, na verdade um som como de um vento violento encheu toda a casa. Era um vento? Não. Mas era um som? Sim. Então eu preciso me preocupar com o som que o céu está reverberando em nós. Por muitas vezes nós nos preocupamos com o que nós falamos, com que a igreja A está alcançando mais, a igreja B está alcançando mais, o que aquela igreja ali está fazendo, os usos, costumes estão ali, e a gente tem esse costume aqui, tem essa tradição. Não, nós somos bons, nós não somos bons coisas nenhuma. Sem a presença e sem o evangelho verdadeiro nós não somos nada. Amém, amados? Mas nós precisamos entender que o céu emite um som. João Batista disse assim: olha, eu não sou o Messias, eu sou uma voz que clama. Eu sou uma voz do que clama, eu sou uma voz que está clamando no deserto. Quando os céus, ele quer falar algo, irmãos, Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar, e aqui eu vou falar, e vou num vocabulário chulo para que você entenda. Deus vai levantar comedores de feijão, porque é assim que Deus faz. Deus não vai mandar Miguel, Deus não vai mandar Gabriel, como eu falo, eu ouço muitas orações, falo assim: Deus manda Miguel aqui primeiro. Miguel não, irmão, não é assim. Tem tantos outros anjos que possam ministrar a você. Entende? Então alguns excessos foram entrando, e nós perdemos a essência daquilo que é verídico, daquilo que é plausível, daquilo que é sólido para nossas vidas. Então Deus quer trazer novamente essa essência de viver em comunidade, a koinonia,
de viver em comunhão, de viver família, de viver reino. Um preocupando com o outro. O culto vai acabar a que horas? O culto vai acabar, vamos dizer que cabe aqui 10 horas. Amém, amados? Mas a igreja acaba? Não, a igreja ela é funcional. E ela funciona 24 horas por dia. Pastor Tércio, vem aqui, socorre. Estou com um problema no casamento. Pastor Tércio vai lá. Pastor Demos, socorre aqui. Eu tenho um demônio para expulsar aqui. Pastor Demos vai lá. Mas não são os pastores somente. Você que é cheio da unção, cheio da presença, você tem que estar disponível. Porque o culto, irmãos, coletivo, pode até acabar às 10 horas. Mas eu sou o culto racional. Eu sou o culto ambulante da presença de Deus. Entende, irmãos? E Deus quer alcançar você. Para onde você pisar as plantas dos seus pés, Deus pise junto com você. Ambientes serão transformados. Ambientes serão transformados, famílias inteiras, casamentos inteiros. Não é porque você é bonito, não é porque você é letrado, não é porque você é doutor, mas é porque você tem presença de Deus. Nós trocamos a presença pelo intelecto. Nós trocamos a presença pelas falácias, pelos costumes. Mas está na hora da igreja voltar à sua essência, voltar a amar novamente, voltar a se preocupar com que o som que o céu está estabelecendo, pastor Tércio, há um som, amém? Um dia os gregos começam a visitar Jesus, e Jesus de repente está ali, e quando os gregos falam, ele chama Filipe, que entendia a linguagem dos gregos. Senhor, tem uns gregos te procurando. Aí Jesus perturba em espírito e fala assim: é chegada a hora, é chegada a hora, e de repente ele fala assim: Pai, glorifica, né, o teu nome. Aí um trovão em cima dele. Aí alguém falou assim, um anjo lhe falou, né, um trovão. As pessoas não discerniram, mas sabe o que Deus tinha dito? Já o tenho glorificado. Porque somente aquele que está conectado com o céu vai saber o que é que o céu está falando. Você está entendendo? Vai saber o que o céu está falando para a cidade da Bela, para Porto Seguro, para Itamaraju, para Guaratinga, para nossas vidas, para cidades circunvizinhas, para Eunápolis. Então somente você que está conectado diante de Deus, amém? João Batista, na verdade, ele se opõe a Jesus e falando assim: eu não vou te batizar, eu não sou digno de te batizar, né? Jesus fala assim, olha, João Batista fala assim: eu que careço de ser batizado por ti, e você vem a mim. Aí Jesus fala assim: você está certo, mas deixa por agora, porque me convém cumprir toda a justiça. E batizando Jesus, o céu se abre, amém, amados? E o Espírito de Deus desce numa forma corpórea de uma pomba, amém? E pousa sobre Jesus. E quem é que fala, irmãos? Amém? Este é meu filho. Mas quem ouviu? Quem ouviu, irmãos? Quem estava conectado com o céu. Não foi toda a multidão que ouviu. Existe uma conexão que Deus quer trazer para nós. Existe uma presença. Existe, na verdade, uma preocupação com os homens do altar hoje, com as pessoas que aí chama-se igreja, e se preocupar com o que Deus está falando, pastor Demes, se preocupar com o que Deus está estabelecendo. Existem pessoas que Deus está chamando para jejuar mais. Existem pessoas que Deus está chamando para orar mais, amém, amados? Existem pessoas que Deus está chamando para chorar mais no altar, para clamar mais no altar, e se preocupar, estar preocupado com o que o céu está estabelecendo. Qual é a música que o céu está querendo ouvir, né? E é um costume, né, levitas? Nós, graças a Deus, vocês estão tratados, né? Mas quando, né, de repente, vamos dizer que um ministério de louvor não tratado, aí de repente alguém fala assim: vamos cantar essa música, eu orei, jejuei por ele. Aí os levitas cheios de si: eu não toco ela, eu não toco essa música, eu não gosto de tocar essa música. Mas não é para você, não é nem para quem canta, amém? É para ele, diga, é para ele. Nós precisamos nos preocupar com o que o céu está querendo, amém? Nós precisamos nos preocupar com o que o céu está querendo, reivindicando de nós, amém, amado? Diga glória a Deus. Olha, um dia o Senhor chegou perto de uma figueira, e ele falou assim: eu queria um figo. Ele estava com fome. Ele falou assim: não tem figo. O Senhor falou assim: que ninguém mais coma um fruto ou um figo. A figueira secou. Por que a figueira é símbolo ruim, irmãos, em determinadas situações? Porque na verdade a folhagem tinha muita folha,
e pouco fruto. Às vezes a igreja é assim, tem muita folha, tem departamento para tudo, mas não tem presença. Tem gente que tem medo, pastor Demis, de levantar as mãos e chorar, porque afinal de contas vai borrar a maquiagem. Afinal de contas, vai ver alguém que não está conectado e vai falar assim: ah, para que isso? O senhor já enfrentou isso, não foi? Falaram o que com o senhor? Para que isso? Você vai ficar perto de mim, ó, mas fica quieto. Chegou a hora da gente pensar no que Deus está estabelecendo, amém, amados? Eu sei, eu não quero usurpar o seu jeito de adorar. Tem gente que fala assim: mas é meu jeito. Mas eu já vi, irmãos, gente que aparentemente tinha um jeito tão pacato de adorar, quando o Espírito veio sobre essa pessoa, o fogo de Deus, ela muda drasticamente. Eu não estou falando que uma pessoa pode ter diversos jeitos de adorar a Deus, amém? Como não se ora só ajoelhado, você pode orar na igreja em pé. Embora quando estamos sozinhos nós ajoelhamos, sim ou não, irmãos? E reivindicamos o Pai. Todo mundo tem seu jeito de adorar, mas você precisa ser visitado pela presença de Deus, amém? O texto que nós lemos aqui: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos entender melhor. Estou aqui fazendo um contraste entre dois textos, Levítico 6 e Levítico 10, os filhos de Arão. E no capítulo 9 de Levítico, Deus determina, e Deus, na verdade Deus já tinha dito para Moisés: Moisés, o povo tem medo de me ouvir, eu vou fazer o seguinte, eu vou morar no meio de vocês. Deus fala isso: eu vou morar no meio de vocês, vocês vão fazer uma tenda para mim. A palavra é tabernáculo, mas tabernáculo é uma tenda, 2 cômodos, santo, né, lugar, e santíssimo lugar, né? Então, quando Deus pede a Moisés, tem todos os utensílios, os tabernáculos, tudo. O Senhor fala assim: eu vou morar com vocês. No capítulo 9, versículo 24, você vai ver que eles consagram e dedicam esse altar. E os filhos de Arão também estavam ali, porque eles foram escolhidos para o ofício, sacerdote, amém? E de repente o Senhor fala assim: olha, Arão vai ser o sacerdote, os filhos deles também vão ministrar. E eles fizeram no capítulo 9, versículo 24 tudo, mas o fogo não conseguiu cair. Depois eles foram buscar Moisés, e quando eles buscam Moisés, que aí o fogo cai. Quando eles começam a abençoar o povo, o fogo vem e Deus recebe. Quando Deus recebe, Deus consome todo o sacrifício, e o fogo de Deus vem diante do Senhor e consome. Daquele fogo, diga comigo, do fogo de Deus, o altar deveria ser mantido aceso, amém, amados? No capítulo 9 está isso. Quando nós vamos no capítulo 6, aí está falando assim: olha, o fogo vai arder continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus está falando assim: porque eu não aceito um fogo de outra origem que não seja minha. Eu não aceito um fogo qualquer, eu não aceito um fogo estranho, é o meu fogo. Por isso o sacerdote, ele tinha por obrigação de manter o fogo aceso, mas não era uma chama acesa, na verdade eram as brasas que estavam ali, ele não podia deixar apagar aquelas brasas. E quando o holocausto vinha, então se colocava mais fogo e de repente o fogo acendia mais, mas nem as brasas poderiam ser apagadas ali, entende? Então era o fogo de Deus, era o fogo do Senhor. E Nadab e Abiú, eles sabiam disso, porque era filho de sacerdotes, e eram sacerdotes, poderiam ministrar. Mas eles tinham toda a vestimenta, eles tinham tudo, toda a característica, se fosse hoje cristã, sim ou não? Sim, eles tinham tudo, eles tinham um incensário, eles tinham tudo. Inclusive o Senhor fala que ele tinha um próprio incensário dele, que aquela receita do incenso não poderia ser replicada para nenhum humano, era só para o Senhor, sim ou não? Era desse jeito. Mas o que é que eles fizeram? Eu vou trazer um fogo que não seja o fogo do altar. Eles eram sacerdotes? Claro. Eles poderiam ministrar sobre o altar? Com certeza. Mas Deus aceitou? Deus aceitou outro fogo? Nós precisamos passar por um arrependimento. A igreja precisa se arrepender, porque nós colocamos, na verdade, na Bíblia o que não tem nela. Nós colocamos, na verdade, no altar o que Deus não pediu.
Nós, na verdade, incorporamos o culto naquilo que é vã e às vezes até pagão, que Deus não recebe. O que Deus quer então? Pastor Demos falou, um coração quebrantado, um coração que se preocupa, uma igreja ativa, uma igreja como uma igreja primitiva. Eu fico imaginando nós, os homens de Deus de hoje, que aí você vê a gente, e aqui eu não estou falando que nós não podemos ter, mas você vê os homens de Deus de hoje aqui, em carrões, tem avião, tem tudo, tem carro, tem tudo. Mas se fizermos um contraste com os apóstolos de antes e os apóstolos de hoje, não estou desfazendo, porque eu conheço muitos homens de Deus que são homens de Deus, mas nós estamos vendo uns apóstolos da igreja primitiva que eles não queriam mais nada senão o quê? Morrer pela causa do evangelho. Mas nós queremos manter o mundo, nós queremos construir um mundo, nós construímos um mundo pensando que esse mundo será eterno. Se perguntar para um apóstolo, para um pastor hoje, ou até mesmo para um levita, para você que é igreja, você quer morrer? Você fala, está repreendido. Se você não fizer um Pai Nosso, é muito difícil, porque você até está amarrado. Por quê? Porque nós não tivemos contato com Ele, nós não sabemos o que é o fogo do altar. Nós precisamos voltar. A igreja brasileira, ela precisa voltar ao princípio do conhecimento e da revelação daquilo que o Espírito Santo estabeleceu. Está entendendo? A igreja hoje então, tem um jargão aí falando, a igreja tem que ser pobre, e se você passar por alguma luta, você não é filho de Deus. Se você passar por uma luta financeira, você não é filho de Deus. Ah não, se você é filho de Deus, Deus tem que fazer. Essa foi a sugestão de Satanás, no capítulo 4 de Mateus e capítulo 4 de Lucas. Mas você não é filho de Deus? Ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus falou assim, entre as pedras e a palavra do meu Pai, eu fico com a palavra do meu Pai. Eu passo por esse momento, sabe por quê? Porque se eu passar por esse momento, eu fico com a palavra do meu Pai, os anjos vão me servir. Mas se eu obedecer a você, eu vou estar submisso a você. Eu posso ter pão, mas eu vou ter um pão em rebelião. Eu não quero isso na minha vida, entende? Então nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar a chorar por aquilo que Deus estabeleceu. Nós precisamos voltar a chorar pela prostituta, pelo drogado lá na frente, pelo traficante. Hoje nós temos um senso de justiça. Qual é o senso de justiça? Isso aguça em nós pelas redes sociais. Você vê um vídeo assim, aí você já pensa, não, tem que matar mesmo. Está faltando, cadê Cristo dentro de você? Uma palavra, na igreja primitiva, que era no grego chamado Cristoloi, significa pequenos cristos. Os cristãos na verdade significa pequenos cristos. É a maneira de Cristo se manifestar através da igreja. Mas com esse ódio todo que nós estamos carregando de pessoas, com esse ódio todo que nós estamos carregando de quem nos feriu, será que nós estamos sendo pequenos cristos? Que Cristo crucificado, ali, um ladrão falou assim, se tu és filho, você podia me salvar também, salva você, salva mim também. Imagina uma pessoa que estava sangrando falar isso. Por menos, se alguém pisar no seu pé, você mata. Se alguém te ofender, você mata. Você tira do seu rol de amigos se alguém te ofendeu, se alguém te magoou. Que evangelho é esse? Que evangelho de fogo é esse? Nós sabemos o que é fogo só na palavra, mas nós não sabemos o que é fogo na essência. A igreja precisa entender. E eu quero falar mais ainda. Na época de Elias, não havia ali alguém que buscasse talvez a Deus como deveria buscar, mas Elias e alguns profetas de Deus ainda estavam ali. O povo estava cocheando entre dois pensamentos: se servia a Baal ou se servia a Deus. Havia uma seca, e de repente Elias faz um altar de pedras e coloca ali uma oferta. E eu quero falar para você o seguinte: foi a oferta que trouxe fogo?
Foi a oferta que trouxe fogo? Foi? Nunca. Nunca. Não foi a oferta. Por que o fogo então veio? Porque tinha um profeta ativo. Porque tinha um ministério ativo naquela época. O ministério do profeta Elias estava ativo. Sabia o que é fogo? Ele sabia o que é fogo. Um dia foram buscar Elias, 50 homens. Nós viemos de buscar. Elias falou: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma a ti os seus 50. E fogo de Deus consumiu os 50. Elias sabia o que era fogo. Então o fogo não foi por causa da oferta, o fogo foi por causa do profeta. Por que está faltando poder? Porque está faltando uma ativação no fogo. Está faltando ativação dos profetas do fogo. Os profetas do fogo são como ele é, na verdade, Daniel. Entra na cova dos leões, o leão olha assim, não tem como comer, não tem como devorar, não tem como tocar. Entende? Então nós estamos preocupados como agradar a multidão, mas esquecemos de como agradar a Deus, como agradar o Senhor, como tirar um sorriso dos lábios do Espírito Santo. É que eu estou usando uma figura de linguagem. Nós estamos preocupados como eu vou falar, mas nós não estamos preocupados em passar o que Deus falou. Então está faltando fogo. Está faltando fogo na essência. Está faltando eu me preocupar. Não é faltar culto e falar assim: ah, depois eu aviso. Não, não é faltar culto porque eu tenho que avisar um pastor. Mas é faltar culto e saber que ele vai sentir minha falta ali. Entende? É saber que ele se preocupa comigo. Entende? É ver algo na igreja que você poderia ser útil e falar assim: ah não, todo mundo já está. Não, eu quero. É ter sede daquilo que Deus está estabelecendo. É ter graça, é ter o entendimento de que Deus quer contar com você. Como assim, pastor? E Deus está procurando? Deus sempre procura. Eu sei que Deus usa uma figura de linguagem para falar que o Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores que adorem quê? Em espírito, em verdade. Por que em espírito? Porque tem muita gente que fala que está em espírito, mas está em verdade. E não é a verdade do mundo, mas é a verdade da palavra. Jesus falou assim: eu sou o caminho, e ele emprega o artigo definido, eu sou o caminho. Ele diz assim: eu sou o único caminho, porque se ele falar assim, eu sou um caminho, ele abria margem para ter outros caminhos. Então ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Entenda, essa verdade não é a verdade humana, mas é a verdade de Deus. Você pode ter a aprovação de muita gente, mas se tiver a reprovação de Deus, você é um lixo. Desculpa te falar. Entende? Não procure padrinhos, procure o Senhor. Há uma fome, há uma sede. Sabe o que é interessante? É que essa última coreografia aqui falou muito. Sabe por quê? Porque na verdade Deus está levantando uma geração, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração, uma das gerações mais pecaminosas que já existiu na terra, mais depravadas que já existiram. Mas você acha que Deus vai deixar isso barato? Acha? Está nascendo gente cheia do Espírito Santo que vão ser tocados. Está nascendo. Na verdade eu tenho um menino aqui chamado Heitor. O menino tem temor de Deus, não é? Temor do Senhor. É criança ainda, fala como criança, mas tem um temor de Deus tremendo. Lá na igreja é o primeiro a levar correndo a oferta. Tem um temor do Senhor. Aí alguém fala comigo alguma coisa, sabe o que ele fala? Tem quantos anos, Heitor? 7 anos. Ele fala assim: não fale assim com o pastor, porque ele é o anjo da igreja. Eu falo: ah, meu Deus. Olha lá ele lá. Não, isso não me vai desce. Eu só fico abismado com a revelação que ele tem, que muita gente de 10, 20 anos não tem. Então Deus está levantando uma geração que vai ser íntima do fogo.
que vai ser íntimo do altar. Você está entendendo, irmãos? Sim ou não? Na última pesca maravilhosa, e aqui eu vou falar da pesca maravilhosa, Pedro estava no barco, estava nu. Jesus estava ali na margem da praia. Lança a rede do outro lado. E eles não tinham pegado nada e repetiu a mesma coisa quando eles foram chamados. Pedro estava praticamente depressivo. E o que aconteceu com ele? Eles lançaram, obedeceram. Quando veio peixes, irmãos, peixes ali naquela rede. João fala assim: é o Senhor. Pedro dá um mergulho e ele se lança. Por que ele se lança? Ele não poderia ficar com os peixes? Jesus espera: eu vou ficar com os peixes, vou trazer os peixes de novo. Mas quando ele fala assim: é o Senhor, ele deixa os peixes e ele parte. Sim ou não? Ele deixa os peixes na rede, cuida dos peixes. Eu não quero peixe agora, eu sei quem eu quero, eu sei quem eu neguei 3 vezes, eu não posso ficar mais assim. E ele mergulha, e dá um mergulho rasante e vai até o Senhor. E quando ele vai até o Senhor, quando ele larga os peixes, e os peixes estavam crus, como nós falamos, quando ele chega, tem o que, irmãos? Tem peixe assado. Porque quando você busca a presença, Deus não te dá algo, Deus já te dá algo além. Deus eleva o nível para você. Então nós precisamos entender que os peixes vão vir. E aqueles peixes representavam as nações daquela época, que eles iriam pescar. Mas não adianta, irmãos, pelo peixe maravilhoso que você pesca, sem a presença não vai. Quando ele chegou a Jesus, já tinha o que, irmãos? Tinha peixe e já tinha fogo. Entende? Fogo. Apóstolo não fica no barco por causa de peixes, mas apóstolo busca o fogo que é dele. Entende? Entende? Homens de Deus está buscando fogo, o fogo que vai incendiar Porto Seguro, Itabela, as nações. Entende? Nós não vamos negociar a unção, nós não vamos negociar o ministério, nós não vamos negociar o chamado. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Tu és santo e poderoso Deus, Tu és santo e poderoso Senhor, e Tu és santo, 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 e digno de ser engrandecido, e que cresça o Senhor e que diminua a nós o homem. Tu és santo. Tem gente que até fica preocupado, né? Como o fogo se manifesta, irmãos, no meio de um grande fogo, aonde tem pessoas de todas as experiências religiosas e tudo. Quando tem gente que vai ser tomada pelo Espírito Santo ali, mas tem gente que vai cair sendo liberta por da Espírito de demônios. Sim ou não, irmãos? Tem gente que fala, como o apóstolo me fala assim, tem gente que já até é perito, se cair para frente, né? É demônio, se cair para trás, Espírito Santo. Tem gente que já está falando isso, irmãos. Não importa quem cai e quem levanta, importa que se caiu, que se levante transformado, se levante livre. Entende, irmãos? Aí a gente fica dentro de uma metodologia, na verdade, intelectual. Mas eu tenho um mestrado. Isso não admite. A nossa teologia, às vezes, na verdade, ela atrapalha a essência daquilo que Deus está falando. Deveria ser o diferente, sim ou não? Nós que somos homens do altar, que somos teólogos, poderia fazer o quê, irmãos? Poderíamos nos achegar mais para Deus. Mas a verdade é que se a gente compreende, mas a interpretação é isso. Aí você vai para uma interpretação, interpreta isso. A exegese, a hermenêutica. Aí você vai. Aí muita gente fala muita coisa de interpretação. Dizia um grande avivalista: eu não leio. Ele era tosco. Ele era aquele camarada que batia. Eu esqueci o nome dele, desse avivalista. Ele batia nos cancerígenos e eles vomitavam o câncer na mesma hora. Aquele camarada doce, ele batia mesmo, tá? Tem até vídeo dele na internet. Ele falava assim: olha, eu não leio a palavra de Deus em grego, não gosto de ler em grego, não gosto de ler no hebraico, eu gosto de ler no Espírito Santo.
O Espírito Santo. É errado a gente ler no grego e no hebraico? Não, você tem que estudar, você tem que saber. Amém? Mas qual é o problema? A gente está deixando o Espírito Santo. A igreja, um dia Jesus falou assim: olha, pois tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Que pedra era essa? Pode ser que o Senhor está a falar de Cefas, da pequena pedra, do pedregulho. Você é um pedregulho, mas sobre essa pedra, que é você, que você falou, qual foi a pedra que Pedro falou? A revelação que ele teve: tu és o Filho de Deus. Eu vou edificar a minha igreja, porque a minha igreja será edificada em revelação. Então chega de letra aqui. Chega de letra. Entende, irmãos? Porque a letra, mas o Espírito vivifica. Quem entra no fogo? Chegou o tempo de você entrar. Está apaixonado por Deus. Deus quer ativar você essa noite. Deus quer ativar você no fogo da presença dEle. Amém, amados? Diga aleluia. Porque Deus quer curar você como curou Pedro. Pedro estava decepcionado consigo, e o Senhor pergunta para ele: você me ama como os demais? Eu sei que existe aqui a questão, né, das palavras em grego, mas eu quero simplificar para você. Você me ama? Você gosta de mim como você me ama os demais aí e tal? Como os demais? Ele fala assim: Senhor, eu não te amo com amor ágape. Em outras palavras, eu não te amo. Eu pensei que eu te amava com amor sacrificial. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Senhor, você sabe que eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama? E ele se entristeceu. Mas à medida que o Senhor ia perguntando para ele: você me ama? O Senhor falou assim: apacenta as minhas ovelhas. O que há de pastor machucado, irmãos? O que há de obreiros machucados? Porque não tiveram paciência de falar assim: você me ama, ama, mas apacenta. Eu não me esqueci de você, eu quero você no ministério. Eu estou curando você. Você está ferido, mas estou curando. Mas à medida que você está sendo curado, eu quero você. Você não é descartável. Você me ama? Segunda vez, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu não me esqueci. O que eu te prometi está de pé, Pedro. Você me ama? Ama. Apacenta. Pedro se entristeceu. Mas para me amar, para que esse fogo que você viu seja uma verdade na sua vida, você não tem que lutar por mim. Você tem que se entregar por mim. Há uma diferença. Muitos pastores estão morrendo pela igreja. Você está pecando. Você não pode morrer pela igreja. Se você estiver morrendo da igreja, você está com o espírito de anticristo. Você não pode morrer pela igreja. Como assim, pastor? Não pode. Porque esse único que morreu pela igreja chama-se Jesus. Se você estiver morrendo pela igreja, você está tomando o lugar dele. E quem toma o lugar dele, irmão, se opõe a ele. Mas Pedro morreu pela igreja. Ninguém morreu pela igreja. Ninguém morreu. E eu vou falar algo teológico aqui, eu quero que você absorva. Depois você critica lá nas entrelinhas. Agora não, senão vai atrapalhar. Mas nas entrelinhas, quero falar para você: por que ninguém consegue morrer pela igreja ou pela causa do evangelho? Mas os apóstolos morreram pela causa do evangelho. Eles não morreram. Na verdade eles morreram. Eles não deram a vida. Entende? Eles não deram a vida. Por que isso, pastor? O que você está falando? Porque o único que Deus respeitou na terra, que era vivo, chama-se Efésios 2, fala o quê? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então quando Deus olhava de lá para cima, via quem? Todo mundo morto. Isaías 59, 2 fala o quê? Vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Deus esconde o rosto de vós para que vos não ouçam. Porque morte para Deus não é aniquilação, mas é separação. O homem estava separado de Deus. Deus via todo mundo morto. Mas quando Jesus nasce, uma pessoa viva, o único vivo. Jesus foi a única pessoa que deu a vida.
E ele em João 10 fala assim: eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la de volta. Jesus era a única pessoa viva, todos os outros eram mortos. Então o apóstolo deu alguma vida? Não, eles morreram. O morto só aceita ser morto. Agora, morreu pela causa do evangelho. É por isso que na igreja há esse dilema: eu estou dando a minha vida por isso. Você não está dando a sua vida, você está morrendo por isso. Você não tem vida para dar. A vida que existe dentro de você foi a vida que o apóstolo Paulo falou: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Por que eu falo que você não tem vida para dar? Que a única vida que você tem não é sua, é dele. Está entendendo? A única vida que você tem não é sua, é dele. Ele vive em você, e essa você não pode dar. Essa ele já te deu. O que é que você tem que aceitar? Morrer pelo evangelho, ser apedrejado como Estevão foi. O livro dos mártires: morrer crucificado de cabeça para baixo como Pedro, ser jogado no caldeirão de óleo quente, ser decapitado, morrer como um André numa cruz parecendo com um X. Eles deram a vida? Não, eles morreram. Então você não tem vida para dar. Você tem que aceitar morrer. Eu entro no fogo. Cadê, pastora? Por que o evangelho foi atrás? Por que muita gente atrapalhou o evangelho? Porque pensa que tem vida para dar. Você não tem. Eu não tenho. Não há nada de especial em mim. Se não for a vida dele, não há nada que preste em mim. Se Deus tirar o Espírito Santo, vira lixo, vira demônio. Entende? Esse é o motivo porque o Senhor expulsou Adão e Eva do paraíso quando eles comeram do fruto. Porque eles iriam comer do fruto da árvore da vida e iam viver eternamente como demônio. A misericórdia de Deus falou assim: eles não podem comer agora, depois eu encontro com eles de novo. E na cruz ele vem e estabelece, entende? Mas é por isso, você não tem nada, porque nada você tem. É um evangelho ruim e difícil, porque é um evangelho que não vai falar assim: você tem, você pode reivindicar alguma coisa. A única reivindicação que você pode ter é: Senhor, fazer como Estevão, recebe o meu espírito. E quando ele fala isso, perdoa todos eles. Então chegou a hora de você morrer por uma causa. Tudo vai fluir mais, Deus. Eu entro no ministério infantil da igreja. Não, porque eu sou tão dedicada. Eu sou tão dedicado. Eu estou dando minha vida por isso. Nós não temos. Nós morremos por essa causa. Amém, amados? A única vida que você tem é do Filho de Deus. Essa você não pode dar. O apóstolo Paulo falou: já não sou eu, mas Cristo vive. E agora é que a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou. Ele já se entregou. Ele não vai se entregar de novo. A primeira manifestação dele foi como cordeiro, mas a segunda será como leão. A primeira foi como sacerdote, irmãos, amém? A segunda vai ser como rei dos reis e senhor dos senhores. Entenda, o Senhor não perdeu a batalha, o Senhor não perdeu a guerra, o Senhor não perdeu a igreja. Está maculada? Está se prostituindo? Está. Mas o Senhor não perdeu, pastor Tess. Há um fogo, e Deus quer ativar você hoje. Amém, amados? Diga glória a Deus. Há uma música nas madrugadas te chamando novamente. A Deus te chamando para os montes de novo. Deus está te chamando, talvez para ajoelhar no seu quarto novamente, para se importar com o que Ele se importa. Entende, irmãos? Nadab e Abiú tinha tudo, e ele falou assim: não, é eu mesmo, eu vou oferecer e acabou. É fogo que de origem minha, humana. O Senhor falou: eu não aceito, vai morrer. Se você lidar com o meu altar desse jeito, eu te mato. O Senhor está falando isso para nós. Há uma seriedade sobre o altar do Senhor. Há uma seriedade. Deus não quer permitir. Para de falácias, para de engano, para de você dar ouvido para aquilo que não é de Deus.
para, chegou a hora de você crescer. A quem vou comparar essa geração? Ao menino sentado na praça, cantam lamentações, e eles falam assim: nós cantamos lamentações e vocês não choraram. Ei, nós tocamos flauta, olha, nós tocamos música alegre, vocês não dançaram. Vocês não sabem o que querem. Veio João Batista não comendo e bebendo, e vocês dizem que tem demônio. Veio eu comendo, vocês dizem que eu sou um glutão. Vocês não sabem, vocês são, na verdade, vocês não são resilientes. Está na hora da gente saber. Um dia eu vi uma mulher cantando, e ela pegou o microfone e cantou. Quando ela cantou, a igreja toda fica bêbada da presença. Tudo. Havia uma preocupação com a oração. Havia uma preocupação com a presença. Havia uma preocupação com o que o Espírito Santo está sentindo. Às vezes nós falamos assim: pastor Demi, está tudo bem com você? Está tudo bem, a família está bem. Mas às vezes não fala: Espírito Santo, como é que está? Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Com gemidos por quê? Porque Ele quer tanto que se alcance. Você não sabe orar como convém, mas Ele intercede. Entende? É por isso que você não tem vida para dar. Porque se você tivesse vida para dar, o Senhor aceitaria a sua oração sem o nome de Jesus. Deus, faça isso, porque pela moral que eu tenho com o Senhor, pela vida que eu tenho gasto. Não. Só funciona como, pastor? Deus, eu oro em nome de... Por quê? Porque se você entra no Santo dos Santos, onde está Deus, que o Espírito Santo pega você, onde está Deus, e você não tem a marca de Jesus, o sangue de Jesus, Deus te mata na mesma da hora. Mata ou não mata? É por isso que você faz em nome de... Porque Jesus tem o quê? Jesus tem livre acesso. O apóstolo Pedro fala assim: o justo pelos injustos, para nos levar de volta a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Se preocupa com Deus. Qual a música que eu vou cantar para o Senhor hoje? O Senhor quer? A único que é digno de receber. Aí, pera aí, rapidinho. Quando a gente canta assim, a único que é digno disso, você tem noção disso? A único de receber. Você está falando que Ele é o único que é digno. Honra e a glória, a força e o poder. Olha as verdades que essa música exprime. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. A quem? A quem? É o pastor? É o apóstolo? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos Olha a verdade que a igreja precisa cantar. Olha a verdade que a igreja precisa cantar. Olha a verdade da igreja. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ele é rei. Ele, somente Ele. Somente Ele governa. Somente Ele governa. Nos rendemos aos teus pés. Ouça, pastora, rapidinho aí. Um dia Deus me pegou aqui nesse altar e eu falei para uma moça. Eu falei para uma pessoa. Deus falou para ela: vocês lembram disso? Você tem um ministério. Deus quer te usar poderosamente. Mas existem dois caminhos para você.
Deus está pedindo, está reivindicando isso na sua vida. Escolha certo. Sabe o que acontece nesse altar? Ela escolheu outro caminho. E hoje está fazendo um sucesso enorme. Deus não se importa com o seu sucesso. Ele quer até que você tenha sucesso. Deus não é vaidoso por isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte: que tudo que Ele está fazendo na sua vida é puro Ele. É só Ele, né? Eu chorei, Demis, quando estava. E eu passo lá todo dia. E eu ouço a voz dela cantar. Se preocupe com Deus hoje. Tem gente aqui que tem talentos incríveis. Talvez eu estou diante dos apóstolos Paulo, Pedro, do homem ou da mulher que vai fazer um best-seller, que vai aí, ó, consolidar muitos pastores, muitos homens de Deus, muitos da igreja. De repente eu estou diante de alguém que compõe música e vai ter uma composição dos céus que vai nortear muita gente. Estou vendo pessoas com ministério de evangelismo que vai, pode ser que tenha aqui. Eu não estou falando que tem, mas é possível que tenha. Entende? Mas está na hora de você experimentar o fogo de novo. Está na hora de você vir para o fogo de novo. Hoje é um clamor diferente. Talvez você veio querendo o fogo e cair tudo, mas hoje Deus quer te derrubar por dentro. Hoje Deus quer trazer você de volta. Um dia eu fiquei preso nas letras. Irmãos, um dia eu fiquei preso em letras. Olha que eu tenho um livro escrito, olha que eu tenho um modelo de célula escrito, tenho um discipulado. E eu fiquei preso em muitas coisas. Um dia Deus me libertou. Eu falei assim: Deus, eu quero pregar em cima de revelação do Senhor. Um dia no chuveiro da minha casa eu falei assim: Deus, eu sendo pastor já na época, eu falei: eu quero ver o reino, me deixa entrar no reino. Porque é muito possível que você seja um pastor e você não conhece nada de reino, sabia? E eu era um desses. Deixa eu ver o reino. Quando eu desço do chuveiro e vou, um profeta é tomado de Deus, diante de Deus, falou assim: você pediu para entrar no reino. Aí minhas pernas na hora: você pediu para entrar no reino, mas eu vou te mostrar qual o preço a se pagar por isso. Quer vir? Quer. Eu quero. E eu podia ter falado: não, Senhor, deixa. Mas eu falei: eu quero. E aí, poucas e boas, pastor Demis, o Senhor nos lança no chão. O Senhor permite a humilhação. O Senhor permite as afrontas. O Senhor permite os abandonos. O Senhor permite as traições. O Senhor permite tudo. Para que você entenda essa noite que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai, diz o Senhor. Para que você entenda essa noite que não é o seu nome que vai à frente. Eu faço a minha obra, diz o Senhor. Não é por causa de você, mas é apesar de você. O Senhor sabia que você ia errar. Sabia ou não sabia? Mas por que Ele decidiu investir em você? Porque Ele sabia que você ia se reerguer. Ele sabe. Ele não sabia, Ele sabe. Diga comigo, Ele sabe. Por isso Deus não era só, Deus é. E Deus está te chamando de novo para o altar. É massa, é ou não é? Deus está chamando você para o altar de novo, amém? Deus está curando você de novo, amém? Não chora a traição, não, porque Ele é fiel, amém? Não chora a traição, Ele é fiel. Eu quero falar para você que você e Deus é a maioria ainda, Deus e você.
Fica tranquilo. Mas me abandonaram, fica tranquila. Deus quer sarar você por dentro. Chegou o tempo de você sarar. Chegou o tempo de você parar com as desculpas. Mas eu não faço a sua obra por isso. Eu não tenho tempo, eu não tenho isso. Me fizeram isso. O altar, a igreja está desse jeito. Deus não quer saber de nada disso. Deus quer saber de você. Quando Deus decidiu tratar com Pedro, Ele não chamou todos os apóstolos. Ele falou: Pedro, você me ama. Você me ama, é você, você me ama. Quando Ele decidiu tratar com Tomé, Ele não chamou, falou com todo mundo, falou: Tomé, mete aqui o seu dedo, sua mão no meu lado. Então essa noite, mesmo no coletivo, Deus está tratando da sua individualidade. Não importa. Não importa. Não importa o que você tem passado. Não é um fogo estranho. Você está passando por isso para não apresentar diante de Deus um fogo estranho, um fogo que tem origem em você. Por isso Ele permite a humilhação, por isso Ele permite o abandono, por isso Ele permite a traição, porque quando Deus fizer, e Ele fará, você entenda que não teve nada a ver com você, foi puro Ele, só Ele, só Ele. Por isso Ele está clamando dentro de você nesses dias. Ele está clamando no seu coração e dá uma resposta, porque Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Chegou a hora, chegou a sua hora diante de Deus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar nesse momento. Há um clamor pelo fogo, mas o fogo que vem dele. Há um clamor pelo fogo, o fogo que vem dele, da presença dele. Deus está chamando você. Apóstolo, mas está muito difícil. Mas está muito difícil, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Quem foi que disse? Deus começa a fazer na sua vida quando você se entrega. Enquanto Pedro lutava, ele estava ferindo pessoas. Mas quando ele se entrega, ele prega, e aproximadamente 3 almas, ou mais de 3.000 almas se convertem. Ei, você vai fazer mais na sua entrega do que vai fazer com a sua luta. Deus está chamando você para a entrega hoje, para entregar a sua vida, entregar diante dele. É por ele, para ele são todas as coisas. E ele para de lutar, entrega os pontos. Eu não aguento mais, eu estou entregando. Agora faça da minha vida, faça da minha vida. A minha vida está nas suas mãos. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu quero chamar hoje, nós vamos orar por você. Eu não vou colocar a mão sobre a cabeça de ninguém, mas eu quero orar por você aqui, amém? Eu quero chamar você à frente. Você que quer entregar a sua vida, mas não é para ser crente não, é entregar para Ele a sua vida. Para de lutar, pare de lutar. Você fala assim: agora a minha vida eu entreguei. É do Senhor, o filho é do Senhor. Não é das drogas, não é do tráfico, é do Senhor. Eu estou entregando para o Senhor. O casamento não é, Senhor, olha, é seu. O meu casamento é seu, eu estou entregando para o Senhor. Entende? Eu estou entregando agora. Eu não vou tentar dar jeitinhos humanos. Não vou. Eu estou entregando para o Senhor a minha vida sentimental, a minha vida espiritual. Estou entregando para o Senhor. Não, agora eu estou fazendo um convite para você. Não se importe com quem está do seu lado. Amanhã você não vai ver nem esse rosto, talvez. Mas eu quero falar para você, a resposta que você vai dar a Deus agora, como um ato profético, vindo aqui à frente, é que vai importar muito. Então eu quero chamar você aqui, amém, amados? Vem aqui, eu quero orar pela sua vida, para que esse fogo seja uma verdade sobre a sua vida, amém? Eu só vou colocar um pouco de óleo nas suas mãos, amém, amados? Se você vir para o novo tempo, amém? Começa a adorar o Senhor, amém? Deus está conversando pessoas neste momento. Tu és santo e poderoso, Rei de Israel. É na sua entrega, é na sua entrega, não é na sua luta. Eu quero entregar, entrega. Venha, eu quero orar por você. Você vai sair daqui diferente, não tem vergonha, amém? É um símbolo do óleo da unção na sua vida, amém, amados? Mas se não sentir
de Deus não venha, só se sentir, mas não teme se você sentir. Se Deus te falar para você vir, você venha, mas se Deus não falar, fica aí. Amém? Mas não teme, deixa Deus fazer na sua vida. Amém? Enquanto isso, feche seus olhos e começa a orar. Amém? Começa a orar. Arrebenta essa bateria, Alexandre. Tu és santo e poderoso, Rei de Israel. Tu és santo e poderoso, Senhor. Um novo tempo. Um novo tempo. Coisas novas. Coisas novas. Coisas novas, Senhor, dos céus sobre a nossa vida. Não importa quais sejam, mas eu tenho certeza que o Senhor fará algo sobrenatural, que o Senhor fará, emitirá um decreto desde o alto céu sobre as nossas vidas, sobre o Ministério Casa de Restauração e sobre outras igrejas aqui representadas. O fogo do Senhor nos alcança essa noite. O Senhor vai mexer com a gente. Existe a palavra que o Senhor falou através da minha boca aqui, que vai reverberar, ó Deus, o tempo todo, a madrugada inteira na vida de alguns aqui. O Senhor abre a visão agora, abre a visão, abre, meu Pai, em nome de Jesus, a visão de muitas pessoas neste lugar, para que vejam, para que entendam, para que arrazoem, para que, ó Pai, possa adquirir entendimento que vem do alto, para que adquiram entendimento que vem dos céus e discernimento espiritual. Deus, nós não somos uma igreja fracassada, mas nós somos uma igreja ativa diante do Senhor. Nós não vamos negociar os céus, nós não negociaremos a unção. Satanás pode oferecer os pães, Satanás pode oferecer o prestígio, Satanás pode oferecer o monte alto, mas nós estamos com o Senhor. Nós somos a geração que nós estamos respondendo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor venha sobre as nossas vidas esses dias, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Abençoamos Itabela. Itabela é um celeiro de profetas, Itabela é um celeiro de pastores e pastoras. Nós abençoamos essa cidade, nós profetizamos fábricas e mais fábricas nessa cidade. Nós profetizamos em nome de Jesus um tempo, meu Pai, ó Deus, onde o Senhor amparará essa igreja. Então que o Senhor faça, que o Senhor comece a fazer algo novo para a glória de Jesus. Que o Senhor venha tocar poderosamente, debaixo de uma unção, debaixo de uma unção, que o Senhor comece a fazer o sobrenatural. Aleluia, aleluia. Chegou a hora de você trocar esses sentimentos, esse relacionamento por aquilo que Deus vai fazer. Não fique. Talvez essa amizade que está te levando para o precipício, você pode dar um passo de fé e mudar a sua vida, se entregando a um Senhor, a Ele, para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no ombro do seu irmão, por gentileza. Na cabeça não, no ombro. E ore pela vida dele para mim, por favor. Orem. Ore. Receba a cura do Senhor na sua vida essa noite. Seja ela emocional, seja ela física. Receba a cura do Senhor. Seja ativado no seu espírito essa noite agora. Seja ativado no seu espírito essa noite. Que o Espírito Eterno faça algo no seu espírito hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora diante de Deus. Espírito Santo começa a fazer algo poderoso neste lugar. Tu és santo. Tu és poderoso, Senhor. Faz. 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 Faz.
Aleluia. Espírito Santo, eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui. Aleluia. Estou orando por cada vida neste lugar. Essa noite foi uma mensagem que nos confrontou. Permita, Espírito Santo, na sua grandeza, que nós entremos, Senhor, num tempo da igreja primitiva, um tempo onde a igreja desbaratou o Império Romano naquela época. Permita que entremos em um novo tempo de restauração de vidas, de almas. Estratégias mudam e elas têm que mudar mesmo, mas o seu evangelho jamais mudará. É o evangelho eterno. E nós te pedimos pela igreja do Senhor, mas não só o MCR, mas eu peço por toda a igreja aqui nessa cidade, por todas as igrejas, todas as placas de igreja, até aquela que está começando em algum bairro, em uma casa. Eu peço, nós pedimos por elas. Nós sabemos que muitos são os levantes do inferno contra esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, mas nós te pedimos, visita essa cidade com fogo de avivamento. Faça marchas nessa cidade, onde jovens que te amam tome as ruas e tome as praças deste lugar. Meu Pai, que as faculdades neste lugar, que os colégios estejam cheios de professores, cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que muitos são os levantes do inferno, mas nós sabemos que a igreja está se levantando nesses dias. E agora eu peço em especial pelos anjos da igreja, eu peço em especial pelos pastores, pastoras. Apacenta-os, livra do espírito de Jezabel, de prostituição, livra do espírito de religião, livra do espírito de mamon, livra de toda potestade espiritual, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos agora por essa cidade, nós pedimos pelos filhos que um dia se extraviaram, se desviaram, nós pedimos para que eles voltem, que sejam tomados agora, Pai. Nós pedimos agora que o Senhor possa tocar poderosamente. Emitimos uma palavra e um decreto no mundo do Espírito, que haja restauração, que haja avivamento, que haja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, começa a agir na igreja do Senhor neste lugar. Eu sinto galopar dos cavalos. Nós sabemos os desafios que vamos enfrentar. Eu sei, ó Deus, como ministro do Senhor, o desafio que eu tenho pela frente, mas o Senhor está comigo, o Senhor está conosco, e isso é que importa, isso é que importa. Oh, o Espírito Santo começa a mover nesse lugar, um tempo de restauração e um tempo novo. Oh, Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, Senhor, para a glória de Jesus, sua palavra como fundamento neste lugar, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, 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 amados. Amém? Você que crê que Deus fez algo no seu espírito, você não precisou sentir, mas é no espírito que Deus age. Amém? Se você sente, se você percebeu, ou você crê que Deus fez algo no seu espírito,
Eu quero que você louve o Senhor agora e dê um aplauso muito forte a Ele, que é digno de receber todo louvor, amém? Toda honra, diga toda honra, toda glória e todo louvor seja Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis e Senhor das nossas almas, amém, amados? Aleluia.